que vende produto, o cara pode ser representante comercial de diversos negócios, e o agente autônomo de investimento é um representante comercial de uma corretora de valores. Função do agente autônomo de investimento, trazer clientes, fazer a área comercial, trazer clientes para uma corretora de valores. Naquela época, uma corretora de valores significava investimento em ações, ou seja, tinha que convidar as pessoas para investir na bolsa. Como eles começaram esse negócio? Eles começaram um modelo que a gente chama de modelo antigo, que é o modelo pastinha. O que significava isso? Poxa, eu tenho um amigo do meu pai aqui, que eu acho que é um cara que tem dinheiro, eu vou lá tentar marcar uma reunião com ele. Poxa, ele gosta da reunião, ele não gosta, eu peço uma indicação, pô, tu conhece alguém que poderia ter interesse? E eu vou batendo de porta em porta, né, modo de dizer, e vou convencendo as pessoas, tentando vender o meu produto. Chego lá com a minha pastinha, no final do ano eu mando um presentinho, um agrado, e assim funciona esse modelo antigo de vendas, nada mais é do que um modelo de vendas. Esse negócio, pessoal, tinha muita força de vontade, eram duas pessoas excelentes, o Marcelo e o Guilherme, puto empreendedores, mas não tinha um modelo de negócio, era uma coisa que devagar, dava certo, não dava certo, tinha um produto que era ok, investimento em bolsa, a maioria das pessoas não queria naquela época, a bolsa estava em queda durante muitos anos, então o produto não tinha aquela atratividade, mas eles tinham uma energia tanto. Então aqui eu já coloco o primeiro aprendizado, que é muito importante ter fôlego para empreender. Então não imaginem que, poxa, eu vou empreender agora e na semana que vem, putz, o negócio já vai começar a andar, vai dar certo. Não. Tem uma expressão que a gente usa aqui no Vale que chama-se get out of the building. Ou seja, eu vou ter que botar o meu produto na rua e depois que eu botar o meu produto na rua, provavelmente daqui a um ano, daqui a 2 anos, o meu produto vai ser totalmente diferente. Mas eu só vou aprender botando ele na rua, eu só vou conseguir melhorar ele, encaixar ele, botando ele na rua. Tem uma frase do fundador do Dropbox que diz o seguinte: não se preocupe com o fracasso, você só precisa estar certo uma vez. Então tu vai colocar na rua, vai errar, vai voltar, vai errar, vai voltar, putz, uma hora tu vai dizer, tu vai sentir, putz, acertei. Esse é o caminho, tracionou, vamos embora, vamos acelerar. E foi isso que aconteceu. Depois, ali em 2004, a empresa realmente estava na finaleira, o pessoal não tinha, ainda era só o Guilherme e o Marcelo, e tinha uma outra estagiária, não tinha mais dinheiro mesmo, então era tipo, por mais um mês a gente vai ter que fechar, não tem como, está 3 anos remando. E aí, alguém teve uma ideia, acho que foi o Marcelo, poxa, vou fazer um eventinho aqui no salão de festas do meu prédio. Vou chamar aqui o meu pai, os amigos do meu pai e tal, vamos dar uma palestrinha para eles, vamos ver se funciona, porque o pessoal disse que fazia sentido, ou alguém me sugeriu. E eles fizeram um salão de festas, juntaram lá 10 pessoas, e aquilo deu certo. No final, depois daquela palestra, mais da metade das pessoas resolveram começar a investir na bolsa. Aí, poxa, acho que pode ser esse o caminho. Criaram um curso chamado Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Pessoal, naquela época, eram 80 mil pessoas que investiam na bolsa no Brasil inteiro. 80 mil. Então era um mercadinho de nada. Então eles estavam ali tentando brigar com todas as outras corretoras por aquele mercado de nada. O que tu faz quando tu cria um curso chamado Aprenda a Investir na Bolsa de Valores? Tu está criando mercado. Tu está fazendo com que novas pessoas que não investiam passem a investir. Ao invés de tu brigar por um mercado pequeno, com todos os outros competidores, eu cobro menos, eu tenho um serviço melhor, eu tenho isso, eu tenho nada. Ninguém conhece essa merda desse produto, ninguém sabe o que é investir na bolsa. A gente tem que criar esse mercado, tem que ensinar novas pessoas. Poxa, daí funcionou. Daí, quem entende marketing digital hoje, a tendência hoje é o quê? Tu gera um conteúdo lá para o cliente lê o teu conteúdo, tu fica com o contato dele, depois vai alimentando com mais coisas até que ele vira um lead e ele se torna o teu cliente. Foi exatamente o que a gente fez, só que de uma forma, numa época que não existia tecnologia, o aluno entrava no curso, ao final do curso, ele se tornava nosso cliente. Ele entendia, poxa, que legal, eu gostei disso, eu vou começar a investir. A conversão no início era na faixa de 50%, depois a gente foi melhorando, tinha custos que a conversão era de 100%. 30 alunos na sala de aula, ao final do curso, a gente tinha 30 novos clientes. Pessoal, o que significava isso? O relacionamento deixou de ser importante. Naquela época, para eu vender
convencer as pessoas a investir, eu tinha que conhecer gente rica, eu tinha que ser bem relacionado, eu tinha que falar com um, falar com o outro. Acabou o relacionamento, porque a gente criou, naquele momento, um modelo de negócio, que era o que faltava. Eu precisava de um modelo de negócio. Qual era esse modelo de negócio? Primeiro, ele era escalável. Poxa, lembra que antigamente eu tinha que bater na porta de cada um. Quando eu batia, uns não queriam falar, outros me recebiam por educação, outros nem tinham dinheiro, mas estavam me recebendo. Poxa, eu tinha uma oportunidade em 3 noites, que era o curso durava 3 noites, falar com 30 pessoas ao mesmo tempo, durante 3 noites. Imagina que eu conseguia só uma reuniãozinha de 15 minutos. O mais importante, ele era focado, eu tinha um filtro natural. O cara que pagava R$300, que hoje deve ser o quê? Quase R$1.000 equivale. O cara que pagava R$300 para assistir um curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, é porque ele queria investir na Bolsa de Valores. E ele estava dedicando 3 noites. Então, eu tinha escala, eu falava com 30 pessoas ao mesmo tempo, e eu falava com as pessoas certas, e mais legal do que isso, eu ainda ganhava dinheiro. Porque o cara pagava R$300, eu tinha um custo ali, às vezes a gente contratava professor, às vezes a gente dava o curso, eu pagava o coffee break, o salão, a gente alugava salão normalmente, essas salas de conferência nos hotéis. Então, fazia muito sentido, eu tinha um modelo de negócio. E o mais legal disso tudo, ao invés de eu começar a minha relação com o cliente querendo vender alguma coisa, eu estava oferecendo educação. Não tem nada mais nobre do que tu oferecer conteúdo para o teu cliente, está oferecendo alguma coisa antes. Volto a dizer, exatamente o que o marketing digital faz hoje, toda aquela coisa, Érico Rocha, não sei o que, nada mais é do que entregar conteúdo para o cliente antes, eu estou entregando para depois pedir alguma coisa para ele. Então o relacionamento começava de uma forma diferente. No final, como eu disse, a gente foi aprimorando, 50%, 60%, 70%, a gente tinha uma estratégia de coffee break, então chegava no coffee break, a gente já se dividia, cada um ficava do lado de um cliente, ia dizer, poxa, amanhã, traz a conta de luz, traz a cópia da identidade, no dia seguinte o cara já abria a conta, no terceiro dia que estava investindo, ele terminava o curso já investindo. Porque a gente foi aprimorando aquilo, fazia muito sentido. Bom, agora eu tenho um modelo de negócio, né? Como é que eu dou uma porrada nisso? Eu tenho que fazer mais curso. Eu já sei que se cada curso eu converto no mínimo metade, como é que eu cresço o meu negócio? Eu tenho que fazer mais curso. E eu ainda não perco dinheiro, eu ainda consigo ganhar dinheiro fazendo curso. Meu Deus do céu, eu tenho que acelerar. Os caras pagam para virar meus clientes. E foi exatamente essa a nossa estratégia. A gente começou a ir para o interior, a gente era de Porto Alegre, né? Então, poxa, fomos para o interior do estado. Antes, como é que fazia isso? Que ele queria abrir uma filial em Pelotas, no sul do estado. Quem conhecer alguém de Pelotas que tivesse dinheiro, que fosse bem relacionado, não sei, mudou. Chegava lá em Pelotas, batia lá no clube, olha o clube aqui, olha só, poxa, dá para usar esse salão aqui para fazer um curso, pode divulgar também para os seus associados, posso. Qual é o melhor jornal da cidade? Esse jornal tal, jornal, quanto é que custa o anúncio? Custa R$1.000, pô, legal. Posso botar um anúncio aqui do curso, paga mil, beleza. E assim eu enchi um curso em Pelotas, uma cidade que eu não conhecia ninguém, nunca tinha ido. Eu enchi um curso, depois eu enchi outro curso, eu enchi o terceiro, eu enchi o quarto. Quando eu tinha 100 clientes lá, poxa, agora faz sentido eu ter uma filial aqui. Então abri uma filial em Pelotas. E assim a gente foi crescendo, primeiro pelo interior do Rio Grande do Sul e depois a gente foi crescendo pelo restante do Brasil. Mas por quê? Volto a dizer, tinha um modelo de negócio. Esse aqui, por exemplo, eu era careca, que nem o Maurício antes, né? Acho que era moda naquela época também. Esse aqui, por exemplo, poxa, esse aqui era Santa Cruz do Sul, Pelotas. Esse aqui era Porto Alegre, então a gente colocava esse bannerzinho, a gente tinha esse bannerzinho, colocava esse bannerzinho embaixo do braço, ia para o carro e pegava a estrada para fazer curso pelo interior do estado. Essa é a foto do nosso escritório no início ali. Isso deve ter sido 2002, 2003. Os monitores super atuais. Televisão, olha que legal a televisão lá também, naquelas paradas. E depois, poxa, a gente foi inovando, né? A gente começou a entender que o business de educação fazia muito sentido, já se tornavam eventos, então tinha palestra, curso com palestra. O Paulo Henrique Amorim, na época, era o cara que tinha alguma credibilidade. Hoje, com certeza, não tem. Mas, pô, tinha que jogar o jogo ali, né? Não adianta. Tinha que trazer clientes. Isso era como a gente se apresentava em 2006, final de 2006. Então, a gente tinha o primeiro slide do curso. Então, ali em 2006, a gente já tinha 10 mil clientes. Eu tinha 16 filiais, R$1 milhão em custódia. Já tinha feito 15 mil alunos e a gente é a maior empresa de investimento em ações do sul
do Brasil. A gente tinha uma estratégia, a gente entre os sócios, assim, a gente gostava de jogar o War. Acho que a maioria de vocês, imagino eu, tenha jogado o War, né? Como é que a gente faz para ganhar o War? Cara, tem que conquistar em primeiro a Oceania e a América do Sul, né? Para ganhar seus 2 exércitos ali. Ficou forte só depois que tu vai para a Ásia, né? Cara, tem que ser muito ruim de estratégia para ir direto para a Ásia, né? Então essa era a nossa estratégia também. A gente tinha estratégia War, vamos conquistar o Sul, ficar forte, depois a gente sobe para outro, sobe para outro. Foi assim que a gente foi indo. Mas nesse momento, que é uma expressão muito usada aqui no Vale também, o nosso negócio começou a ganhar tração. Poxa, esse negócio faz sentido, como eu disse, a gente tem que acelerar, eu tenho um modelo de negócio, está tendo receptividade, a gente está conseguindo abrir as filiais, poxa, vamos embora. Essa é uma foto da nossa equipe no final de 2006, então tinha aproximadamente 20 pessoas, a gente recém tinha mudado para o escritório, que, putz, a gente tinha um escritório bem ok, e daí o negócio começou a andar, a gente mudou com um baita no escritório lá na Carlos Gomes, em Porto Alegre, era um luxo isso aí, era um escritório enorme, então era a hora da gente acelerar. E daí aconteceu uma coisa muito importante, nosso produto era a Bolsa de Valores. Esse aqui é o gráfico da Bolsa de Valores. 94, 99, 2000, 2002, 2003, a partir de 2004, 2005, olha o que aconteceu, gente. Até esse ponto aqui, a Bolsa subiu 7 vezes. 7 vezes. Depois, crise de 2008, caiu pela metade, a gente vai falar sobre isso em seguida. E notem que depois a Bolsa nunca mais voltou nesse patamar. Faz mais de 10 anos, quase 10 anos, da crise de 2008, e a Bolsa nunca mais voltou para o nível de 10 anos atrás. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês aqui era o timing. Putz, eu tinha curso, o curso estava funcionando, eu tinha um modelo de negócio, eu estava tracionando, putz, e agora bateu o timing. Isso foi sorte total. Então, realmente ali a gente brilhou e a gente entrou no modelo que eu tinha um cenário favorável, todo mundo queria investir na Bolsa. Capa do exame, Brasil descobre a Bolsa. Produto desejado, o produto se tornou desejado. Só que eu estava pronto para isso. Eu tinha um modelo de negócio, eu estava estruturado, e daí o produto virou desejado, eu tenho um modelo de negócio, a gente entra em 2007. 2007 foi um ano espetacular para a Bolsa de Valores, teve mais de 30 IPOs. Os IPOs foram momentos de muita rentabilidade naquela época, ganhava muito dinheiro, todo mundo queria entrar, todo mundo queria participar. A gente pela primeira vez começou a ter receitas mensais acima de R$1 bilhão, que era muito relevante para a gente naquela época. A concorrência era praticamente insignificativa, porque a gente criava o nosso mercado. Os caras continuavam brigando por aqueles 80 mil clientes lá, enquanto a gente criava novos mercados. No final de 2007, a gente já tinha 30 filiais próprias, 30 escritórios que a gente foi lá, construiu, contratou, uma trabalheira do caramba. Depois eu vou falar sobre isso. E como eu disse, estratégia War. Final de 2007, nós éramos a maior empresa de agentes autônomos do Brasil. A gente começou lá no Sul, foi crescendo. Em 2 anos, a gente se tornou a maior empresa de agentes autônomos do Brasil. Bom, e aí, cara? Do caramba, né? Putz, né? Fazendo uma receita de mais de 1 milhão todos os meses, estamos com 30 escritórios. Que legal. E agora, velho? Continua nesse ritmo, vende, apareceu a Ágora. A Ágora era a maior corretora de valores naquela época. Tá? Lembra que a gente é um representante comercial. A gente representava uma corretora que naquela época era a Intra, que era uma corretora pequena, a gente representava mais de 50% do movimento da corretora. Depois ela foi comprada pelo Citibank. Apareceu a Ágora, ofereceu 30 milhões de reais. Putz, dinheirão, nunca tínhamos visto isso na vida. E aí, vende, não vende? Putz, chegou no final, o negócio não saiu, graças a Deus. A gente decidiu no final recuar. Tá? Bom, então era hora de dar o próximo passo. O que significa um próximo passo? Eu tenho que virar uma corretora. Não tem mais porquê. Eu sou a maior empresa de agentes autônomos do Brasil, a corretora que eu trabalho representa mais de metade do volume dela. É hora de eu virar uma corretora. A gente não tinha muito dinheiro, a gente se uniu com uma corretora de Joinville chamada Manchester e a gente comprou uma corretora no Rio de Janeiro chamada American Invest. Por que corretora é tão importante? Corretora de valores não tem nada a ver com corretora de seguros ou com corretora imobiliária. Corretora de valores é uma instituição financeira, regulada pelo Banco Central, regulada pela CVM, complexidade parecida com a complexidade de um banco. Tá? Então é trabalhoso pra caramba, é arriscado pra caramba, é custoso pra caramba, mas era o único movimento
Se a gente queria continuar crescendo, era aquele movimento que a gente tinha que fazer. Se isso significava para a gente mais margem, que eu deixava uma parte da margem para outra corretora, eu era representante dela, eu conseguiria construir os sistemas com a minha cara, eu conseguiria entregar o serviço que eu queria para o meu cliente, mas, como eu disse, eu aumentava muito o meu risco. Mas o mercado estava explodindo, né? 2007 tinha sido o melhor ano da história da Bolsa, era a hora da gente fazer o movimento. Esse é a nossa equipe. Um ano depois, a gente já tinha 60 pessoas, então eram 20, em 2006, 2007, a gente multiplicou por 3 e a gente seguia crescendo. Aqui, poxa, eu sempre fui o sócio assim, que mais gostava de comemorar, então aqui, por exemplo, a gente estava comemorando que a nossa gestora de recursos, a parte de fundos de investimento, tinha atingido um patrimônio total de 50 milhões de reais. A gente tinha levado ali alguns anos para conseguir fazer isso. Hoje, provavelmente, a XP capta isso em 1 hora, mas naquela época, putz, era super relevante. A gente estava comemorando 50 milhões de reais. E a gente entrou em 2008, a gente, como eu disse, 30 escritórios próprios, comprando corretora, e daí a gente brilhou. Brasil ganha um investment grade. Pessoal, isso é a coisa mais importante que podia acontecer para quem trabalhava no mercado financeiro. O Brasil recebeu o carimbo internacional das principais agências de risco do mundo. Tinham que ser 2 de 3 ou 3 de 3, já nem me lembro. Mas a gente ganhou o investment grade. Eu me lembro nesse momento, a gente se abraçava, pulava, a XP tem estrela, a gente está no lugar certo, na hora certa, aquela coisa, aquela felicidade. Primeiro semestre de 2008. Daí, pessoal, vamos construir uma área institucional. O que é uma área institucional? Uma corretora, até então, a gente só atendia pessoa física, só atendia clientes como vocês. Mas existem os investidores estrangeiros que não querem investir no Brasil. Tem as seguradoras, tem as gestoras de recursos. Uma corretora pode fazer muito mais. Vamos montar uma área institucional. Trouxemos outros players, pessoas mais caras da concorrência, vem trabalhar com a gente aqui, fica sócio, ganha um pouquinho, depois eu falo sobre o partnership. Montamos também uma área institucional cara pra caramba. E daí, segundo semestre de 2008, acontece a maior crise da história do mercado financeiro. Não sei se alguns de vocês têm noção do que foi essa crise, tá? Mas foi considerada, considerada não, foi a maior crise, como eu disse, a maior crise da história. Para tentar trazer para a realidade, para quem não acompanhou isso, estava na iminência de quebrar todos os principais bancos do mundo. Então, quebrar todos os principais bancos do mundo significa que todas as pessoas do mundo não vão ter mais dinheiro. Ou seja, vão quebrar, vão perder boa parte do dinheiro, vai ter aquela corrida bancária que a gente chama, que é o cara lá na boca do caixa tentar sacar dinheiro antes do banco quebrar, mas não tem dinheiro para todo mundo, é um desespero, é um caos absolutamente completo. O Lehman Brothers quebrou, que era um banco, tipo o Bradesco do Brasil, assim, estava entre os maiores bancos nos Estados Unidos. E a mensagem era essa: qual seria o próximo? O Citibank, o Merrill Lynch, HSBC, Santander, who will be the next? Teve uma reunião muito importante no final de semana, que era onde ia ser decidido praticamente o futuro do mundo. Quem acompanhou isso tem um filme que inclusive conta isso, e que era a decisão se o governo americano iria salvar essas instituições que estavam para quebrar ou não. Acabou depois salvando meia boca, mas acabou salvando um pouco, acabaram não quebrando, mas levaram muito tempo para recuperar. Bom, pessoal, diante disso, quem é o cara que ia querer investir na Bolsa de Valores, entendeu? Não tem a menor chance, é impossível, impossível. E daí, como vocês podem ver, a mensagem era essa, né? A Bolsa virou mico. Só que nós tínhamos comprado uma corretora, tínhamos construído uma área institucional, tínhamos mudado para o Rio, a gente era em Porto Alegre, quando a gente comprou a corretora, a gente mudou para o Rio de Janeiro. Cara, e agora? Eu tenho alto custo operacional, contratei gente pra caramba, porque antes eu só tinha gente da área comercial, agora eu tinha que ter back-office, eu tinha que ter jurídico, eu tinha que ter contabilidade, eu tinha que ter tudo. E o mais triste é que a gente não sabia quando ia acabar aquele negócio. Porque, putz, cai uma semana, cai a outra, cai 10 de novo, cai 15, cai 20, aí o que acontece? Não existia fundo para aquilo. E daí, cara, volta à realidade, para tudo, a gente precisa montar um plano de sobrevivência. A gente demitiu em uma semana mais da metade das pessoas na empresa. Era a única forma. Todos os sócios sem salário, sem dividendo, e a gente criou o que a gente chamava de módulo de sobrevivência lunar.
O que é isso, cara? Você vai para a Lua, tem que levar o mínimo possível. Não vai levar mala para a Lua, não vai levar só o que precisa para sobreviver. Então a gente criou um módulo de sobrevivência lunar. A gente precisa sobreviver. Naquele momento, cara, ficou muito claro, isso é muito forte para a gente, ainda que nenhum sócio, isso vale de aprendizado aqui, nenhum sócio tinha plano B. Então ninguém podia, poxa, se não der certo aqui eu vou trabalhar com meu pai, se não der certo aqui eu tenho esse outro negócio aqui que está começando a andar. Ninguém tinha plano B. Tinha as pessoas que tinham fundado a empresa, que era o Marcelo e o Guilherme, que eram os principais acionistas. Tinha pessoas como eu, como o Bruno que está aqui, como o Maurício, que a gente estava começando a se tornar sócio. Então eu tinha um apartamento que eu tinha comprado no FGTS quando eu saí lá do Walmart, tinha vendido meu apartamento, todo o dinheiro que eu tinha comprado ações da empresa, que eu precisava me tornar relevante. Então, além de não ganhar dinheiro, a gente tinha uma dívida enorme. A gente tinha gastado todo o nosso dinheiro comprando ações e ainda tinha uma dívida com a empresa, porque a gente precisava se tornar mais sócio, então a gente pegava uma dívida junto com a empresa. Foi isso que a gente fez. Então, não tinha chance, entendeu? Ou dava certo ou não dava. Né? Se não desse certo, a gente não sei o que ia acontecer. Então, isso foi assim, algo essencial, porque todo mundo começou a botar a cabeça para funcionar, começou a pensar como sair daquela situação. Não existia outro caminho para aquilo. Naquele momento, a primeira conclusão, cara, loucura, nós somos malucos de ter um negócio dependente de mercado. O que é isso? Vender bolsa de valores é fantástico quando a bolsa está subindo. É uma merda quando está a bolsa caindo. A bolsa pode cair por 10 anos. Vocês viram que eu mostrei o gráfico para vocês? Depois de 2008 nunca mais voltou. Se a gente tivesse continuado até lá, eu não estaria aqui. É mais ou menos que nem vender guarda-chuva, cara. Porra, quando está chovendo, cara, tá o cara desesperado ali no camelote vendendo a qualquer preço. Se não está chovendo, ninguém vai comprar esse negócio. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar como não ser dependente de um único mercado ou de um único produto. Na hora a ideia que surgiu, vou começar a vender seguro. Eu saí do que eu estava fazendo, fui montar uma corretora de seguros da XP. A gente começou a vender seguro para carro. Não tinha nada a ver com o nosso mercado, mas a gente tinha 30 mil clientes. Poxa, esses 30 mil clientes devem ter carro, tem que ganhar algum dinheiro. E a gente criou uma campanha, mérito do Bruno, que está por aqui. Bruno De Paoli, não está aí, perdeu a oportunidade de ser homenageado. Que chamava-se Transforme Crise em Oportunidade. A gente gastou, nunca vou esquecer, 300 mil reais. Hoje pode parecer pouco para uma empresa que vai até a mídia ou qualquer coisa. Acho que equivaleria hoje talvez a 1 milhão, alguma coisa assim. E a gente foi para a GNT e Globo News dizendo para as pessoas que a crise era muito ruim, mas ela gerava uma oportunidade, porque as ações estavam muito baratas e elas precisavam, eu não tinha outra alternativa, né? Eu disse, cara, vem porque está barato, uma hora isso vai acabar e tu tem que comprar. A gente fez a propaganda com um dos nossos sócios, que era o Rossano, foi lá falar. Essa foi a... Pô, sem som, cara. Peraí. Será que eu consigo voltar o vídeo aqui? Como é que eu vou restar? Neste momento de crise no mercado financeiro, você deve estar se perguntando o que fazer com o seu dinheiro. A XP Investimentos é a corretora que mais cresce em 2008 e está lançando um ciclo de palestras para você aprender a transformar essa crise em oportunidade. São mais de 500 palestras gratuitas em todo o Brasil. Participe e descubra. Quem tem estratégia sempre investe melhor. Cara, a gente não tinha dinheiro, a gente estava em modo de sobrevivência lunar. Mas era o que tinha para fazer. Se eu não fizesse isso, era uma forma de eu mostrar para quem tinha ficado na empresa que, cara, a gente vai dar um jeito.
Não adianta eu demitir metade das pessoas se as outras pessoas estão mortas. Estão pensando que aquele negócio vai quebrar, ou vai... Poxa, eu preciso dar uma energia para essas pessoas e ao mesmo tempo tirar algum limão dessa limonada. E foi isso que a gente fez. No final das contas, abriu conta sim. O resultado daquilo foi que a gente ganhou share de mercado. A gente não trouxe novos clientes para o mercado, mas os caras que estavam em outras corretoras conheceram a XP e a gente conseguiu, ao invés de cair, a gente conseguiu manter a nossa quantidade de clientes. Nesse momento, ficou muito claro para a gente um valor que é um dos principais motivos disso tudo ter dado certo, que chama-se meritocracia. A gente tinha criado um modelo de negócio onde a nossa crença é que todas as pessoas que trabalham com a gente, têm que ser empreendedores. Isso é meio, muito jargão total, né? Empreendedor, isso é meio cansativo. Mas, o que significa o empreendedor, pessoal? Como é que a gente faz com que dentro da nossa empresa as pessoas sintam-se empreendedores? O que é um empreendedor? É o cara que se sente dono do negócio, que vai pensar sempre primeiro no negócio e não nele. Esse é o perfil do empreendedor. A gente criou o que a gente chamava de modelo de caixinhas. O que é o modelo de caixinhas? Dentro de uma empresa, a gente tem diversas unidades de negócio, diversas formas de ganhar dinheiro. Então, tem o cara que trabalha com pessoa física, tem o cara que cuida dos escritórios do sul, do escritório do norte, desse tipo de escritório, tem o cara que tem o produto, fundos de investimento, tem o cara que tem o produto institucional. A gente criou o modelo de caixinhas, que é o quê? Cada caixinha é uma unidade de negócio. Essa unidade de negócio tem um dono. Aquele dono é o empreendedor. Como é que funciona? Ele chega no final do semestre, todas as pessoas que trabalham naquela caixinha, naquela unidade de negócio, dividem entre elas 25% do lucro da empresa. Quando eu faço isso, eu estou botando o cara do mesmo lado da mesa que eu. O empreendedor, o que ele tem que fazer? Crescer a receita, reduzir despesa. Pronto. O funcionário, ele não vai pensar assim. Ele vai pensar, putz, está difícil pra caramba. Eu vou dizer para o meu chefe aqui que eu não estou mais dando conta. O chefe, eles contrataram estagiário aqui, cara. Não dá. Eu não consigo mais. Isso eu não consigo. Agora, se você fala, cara, se tu botar um estagiário aí, a área vai ter menos lucro, mas não vai te dividir o bônus. Não. Então é isso, entendeu? Tu tem que colocar as pessoas que trabalham contigo para pensar igual a ti, porque senão é tu contra 10, 20, 30 pessoas que pensam diferente de ti. Então o desafio do empreendedor é fazer com que todas as pessoas estejam do mesmo lado da mesa. Eles têm que pensar igual. Então tu vai dividir o lucro e vai dar liberdade para essas pessoas tomarem o risco. Não tem graça ser empreendedor, não poder testar, não poder arriscar, não é só dividir o lucro. Então, é o desafio de fazer com que as pessoas sejam empreendedores. E daí, aqueles caras que realmente são empreendedores, que a gente entende que tem perfil de sócio, a gente faz o quê? A gente faz a partnership. Que até então no Brasil não se falava muito, aqui no Vale do Silício hoje se fala muito, mas a gente tem um modelo de partnership dele, lá de 2000 e pouquinho, que é o quê? Todas as pessoas que têm cabeça de sócio e que principalmente fazem a empresa valer mais. Quer dizer, a empresa sou eu e o Joãozinho. Cara, entrou o Carlos. A empresa cresceu 20% com o Carlos, porque o Carlos é um cara competente, trouxe mais receita, abriu uma área de negócio. A empresa vale mais. O cara, ele tem que ser sócio da empresa. Se ele não for sócio, ele vai embora, ou ele não é a pessoa certa. Então, tu tem que conseguir fazer com que as pessoas que fazem a empresa valer mais, elas têm que ser sócias do negócio. Por quê? Porque ninguém que é bom, ninguém que é empreendedor, vai trabalhar pelo sonho do chefe. Ninguém vai trabalhar pelo sonho do chefe, o cara que é bom. O cara que é bom quer trabalhar pelo seu sonho. Então, tu tem que fazer com que os teus sonhos sejam também o sonho daquelas pessoas. Qual é o sonho do empreendedor? Poxa, ele quer construir um negócio muito legal, que ele vai deixar o nome dele na história, que ele vai ter prazer e ele ainda vai ganhar dinheiro. Poxa, legal. Então, eu tenho que dividir o sonho, porque daí sim eu vou conseguir atrair as melhores pessoas. E daí, não tem espaço para politicagem, não tem ninguém querendo puxar o tapete de ninguém, porque ninguém ganha salário. Nosso salário, se o cara ganhava 10 mil reais, vem para cá, é 2, meu amigo. Tu vai dividir o lucro, tu vai ser empreendedor, eu vou te pagar o mínimo possível. Nossa dinâmica sempre foi essa, ninguém ganhava salário, porque a legislação exigia ali um mínimo e tal, mas o que valia a oportunidade de ganhar dinheiro era, em cima,
de ser empreendedor com a gente, principalmente ser sócio de um negócio que na época a gente dizia, putz, esse negócio um dia vai valer R$1 bilhão. Nós vamos ser a maior corretora do Brasil e esse negócio um dia vai valer R$1 bilhão. Então, quando tu junta tudo isso e tu ainda pega pessoas jovens, gente que precisa, gente que está afim de fazer a coisa acontecer, pô, tem chance de sair alguma coisa certa. Esse era o nosso time. Nenhum desses aqui tinha fundado a empresa, mas eram as pessoas que tocavam a empresa ali em 2008, 2009, 2010, 2011. O Gabriel tocava a caixinha de educação, o Pedro tocava os escritórios, o Bruno tocava o marketing. O Bruno já voltou, não? Não. Eu tocava todo mundo, pessoa física, que envolvia todas essas áreas. O Celso tocava o B2C, que eram os nossos clientes diretos. O Matheus Seguros e o Maurício era responsável pelos escritórios, toda a parte de comunicação, toda essa beleza que vocês veem aqui. O Maurício já começava a fazer lá na XP de uma forma impecável. Daí, pessoal, entramos em 2009, qual é a conclusão? O que não nos mata nos fortalece. A gente não morreu nessa merda, nessa crise. Pô, o governo lá, o cara disse que era só uma marolinha, né? E é verdade, não dá para negar, por todos, tudo que a gente pode falar mal do Lula lá, realmente a crise no Brasil, 2008 sofreu e depois a gente conseguiu recuperar. E a gente começa a criar um modelo, faz muito sentido, que fez muito sentido para a gente na época, que era um modelo de afiliados. Pô, não, era uma loucura, a gente tinha 30 escritórios antes que eu mostrei para vocês. Cara, como é que eu vou ter 500 escritórios? Cara, eu vou virar uma empresa de real estate. Eu tenho que ter 500 condomínios para pagar, 500 zeladores, funcionários, conta de luz, conta de água. Impossível gerenciar isso. A gente começou a crescer 30, 40 escritórios, a gente não tem como. Então a gente criou um modelo de afiliado. O que é um modelo de afiliado? Praticamente um modelo de franquia. O mercado financeiro não permitia franquia, não permite até hoje, não pode ter a franquia de um banco, uma franquia de uma instituição financeira, mas a gente criou um modelo de escritórios afiliados. Por quê? Porque a gente tinha um modelo de negócio. Então, a gente tinha um modelo de negócio, a gente sabia como fazer todo o processo da educação para transformar o cara em cliente e tudo mais, tinha todo o fluxozinho pronto. A gente começou a pegar empreendedores de diversos locais do Brasil que queriam montar um escritório da XP em Manaus, em Piracicaba, em Campos, em qualquer lugar do Brasil. Em 2009, teve um momento muito importante para a gente, que a gente disse que a gente foi visitar o futuro. A gente começou esse negócio sem ter a menor, pouquíssima noção, assim, tá? A gente foi fazendo. Imagina que eu trabalhava na logística do Walmart, entendeu? Eu fui trabalhar no mercado financeiro, entendeu? Então, não éramos os caras do mercado financeiro, a gente estava em Porto Alegre, não existia mercado financeiro em Porto Alegre. Então, pô, surgiu um dos sócios lá, que era o Gabriel, o cara falou, putz, tá rolando uma feira lá nos Estados Unidos, uma tal de Pershing, que eu, cara, pô, já olhei no site lá, os caras são grandes, pô, vamos lá ver, vamos. A Pershing é uma das maiores instituições financeiras independentes dos Estados Unidos, ela é do BNY Mellon, que é o Bank of New York, e a Charles Schwab, que foi fundada aqui, também é outra, e que se tornou nosso benchmark depois, que foi fundada aqui em São Francisco. O que a gente fez? A gente entrou de penetra na feira da Pershing e depois da Charles Schwab, porque era uma feira para quê? Eles eram que nem no Brasil, eles eram uma corretora, tinham sua rede de afiliados, e eles faziam essa feira para esses caras. A gente descobriu que tinha, vamos lá. Foi pra gente a Disneylândia. A sensação, pô, a gente amava o nosso negócio e a gente chega aqui, eu estou visitando o futuro. A gente discutia se o cara estava 15 ou 20 anos na nossa frente. Era essa a conta, ou é 15 ou é 20. Porque os caras estavam muito na nossa frente. Eu falava com um assessor de investimentos, que é um Financial Advisor aqui nos Estados Unidos. O cara tinha $1 bilhão dos clientes dele, administrava tipo $1 bilhão que a gente tinha 40 mil clientes, entendeu? Então os caras estavam num outro patamar. E daí a gente se dividia, se organizava. O que a gente quer saber desse cara? Putz, eu quero saber como é que é o back-office, eu quero saber como é que é o relatório que ele manda para os clientes, eu quero saber quais são os produtos que ele tem, eu quero saber como é que ele paga o afiliado. Listamos 50, 60 coisas que a gente queria saber como é que era. Nos dividimos, essa era a nossa equipe, cada um vai para um canto, a gente não vai conversar entre a gente. E a gente conversava, chamava o gringo, ô meu amigo, ei, tudo bem, tudo bom, papá, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Conversava com os caras da empresa, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Com isso, a gente entendeu de cabo a rabo como era o modelo de negócio aqui nos Estados Unidos. Bom, daí concluído isso, cara, é hora de copiar e colar. Pô, fazia muito sentido aquilo. No mercado americano, para vocês terem uma ideia,
90% das pessoas investem através de empresas independentes, só 10% investem através dos bancos. No Brasil, 99% das pessoas investem através dos bancos. Caramba, faz algum sentido isso, vamos virar esse negócio, vamos construir no Brasil um shopping de investimentos, que é o quê? Quando a pessoa vai no banco, ela só tem o produto do banco dela, o fundo de investimento do Bradesco, o fundo de investimento do Santander. Como é que funciona nos Estados Unidos? Eles têm todos os produtos, todas as marcas num único lugar, o cara pode escolher e comparar todos eles. Caramba, isso faz muito sentido. Só que é difícil, né? Nem todo mundo sabe olhar todos os produtos. Então, tem um personagem que chama assessor de investimentos, que é o cara que ajuda o cliente na sua vida financeira. E foi esse modelo de negócio que a gente montou, que funciona muito bem nos Estados Unidos, já funcionava na Inglaterra. Essa foi a pivotada no negócio. Então, quando a gente fala de pivotar, de mudar o negócio, essa foi a pivotada. Se a gente tivesse continuado no modelo de bolsa, como eu disse, a gente não estaria aqui. Então, entra em cena modelo de negócio, novo modelo, nova empresa, nova proposta, shopping de investimentos, mais assessoria. Produto difícil pra caramba, porque eu tenho muito menos margem. Como é que funcionava quando eu convidava o cara para investir na bolsa? Ele contava 100 mil reais. Se ele comprava uma ação, eu ganhava 0,5%. Quando ele vendia aquela ação, eu ganhava mais meio. Putz, eu tinha que convencer aquele cara a pelo menos comprar e vender uma vez dentro do mês. Ou seja, em um mês eu ganhava 1%. Se eu fizesse isso durante 12 meses, ao final de um ano eu tinha ganhado 12% de receita sobre o patrimônio que o cara tinha botado lá. Os outros produtos do shopping de investimentos, fundos de investimento, renda fixa, previdência, pagava na média 0,5% ao ano. Então eu estava trocando um produto que me pagava 12% ao ano por um produto que me pagava 0,5% ao ano. E para convencer todo mundo que vendia lá na ponta, que tinha as suas caixinhas, que estavam alinhados, cara, agora tu não vai mais vender bolsa. Agora, quando o cliente estiver aqui com 100 mil, tu vai dizer, cara, tu vai botar aqui 50% na renda fixa, 40% em fundos e vamos botar um pouquinho aqui em bolsa. Nego ria da cara, não vai fazer isso, não vai dar certo, não tem como. Isso não dá dinheiro, é o que todo mundo dizia, não dá dinheiro. E eu fiquei responsável por construir essa plataforma de produtos, então eu era um cara que tinha que ficar tentando convencer, e rezar a missa, ir nas palestras, e fazer os eventos, e visitar os escritórios. Cara, esse é o futuro, faz mais sentido. Por que faz mais sentido? Porque eu tenho mais share of wallet. O que significa isso? Cara, é muito óbvio. O cara que vai investir na bolsa, ele vai investir 10% do dinheiro dele. Então, o cara que chega aqui com 100 mil reais, ele tem mais 900 no banco, ele tem mais 500. Então, o teu desafio é criar um ambiente que traga todo esse dinheiro do cliente. E foi assim que a gente foi. Então, a gente fez uma mudança radical no perfil da empresa. Eu tenho que oferecer mais segurança, mais credibilidade. Eu não posso ser uma casa de trade, eu não posso ter risco. O cara tem que vir para cá se sentir seguro, porque hoje, quando ele tem dinheiro no Itaú e no Bradesco, ele se sente seguro. Então, eu tenho que mudar totalmente o perfil de como apresentar a empresa para esse cara, e a partir desse momento o nosso concorrente passa a ser o banco. A partir desse momento a gente disse que a gente não queria mais ser a maior corretora do Brasil, mas a gente queria ser a maior instituição de investimentos do Brasil. A gente queria ser maior que o Itaú. Eu fazia uma reunião de piso todo mês, onde eu contava para todo mundo como é que tinha sido o mês anterior, como é que ia ser o próximo mês. No final a gente cantava um grito de guerra, a gente dizia, a gente vai ser maior do que o Itaú. Esses eram os nossos sócios, essa é a nossa reunião de sócios em 2009. Quando eu falei em partnership, eu só quero reforçar uma coisa para vocês. A partnership tem que ser viva. O que significa uma partnership viva? Desses 20 sócios que estão aqui em 2009, só 2 estão até hoje. Então, é muito fácil tu convidar as pessoas para serem tuas sócias. Fantástico. Difícil pra caramba dizer, meu amigo, ó, passou, tu não está mais agregando para a empresa, tem outras pessoas que estão agregando muito mais, e tu tem que sair da empresa, tu tem que vender as tuas ações. Esse é o desafio da partnership. Então, não esqueçam disso. Para fazer partnership, o mais importante, eu tenho que ter um acordo de acionistas. Qual é o nosso acordo? 50% das ações da empresa podem decidir a qualquer momento, então eles têm que se unir, decidir a qualquer momento quem compra mais ações ou quem vende ações da empresa. E o mais importante, a qual preço. O preço, no momento que tu compra, a nossa regra é 3 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses mais o PL. Quando tu for sair, tu vai ter que vender a 3 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses mais o PL. O que tu vai ganhar nesse período? Se tu fizer a empresa crescer, a empresa vai aumentar lucro e tu vai ganhar essa valorização. Em 2010, entrou o primeiro fundo, chamado Actis.
Até então a gente conseguiu crescer sozinho, então sempre fujam de investimento, de venture capital e tudo mais. Faz muito mais sentido crescer sozinho. Não vou conseguir detalhar isso agora porque não vou ter tempo, mas faz muito mais sentido e a gente precisava de dinheiro para crescer naquele momento, a gente precisava de mais caixa e a gente fez uma operação valuation de 500 milhões de reais. Foi muito importante para a gente ganhou governança, a gente começou a ter muito mais credibilidade e pela primeira vez a gente deixou de ser os garotos, lembra que o mercado financeiro era da galera mais velha, cabelo branco, era aquele monte de gurizão lá de 20 e poucos anos tentando ganhar credibilidade. Quando a gente fez esse movimento, finalmente o mercado começou a nos reconhecer. A gente criou uma campanha chamada Rumo ao Topo, a gente queria ser a maior corretora de investimentos do Brasil, a gente fez isso em 2010. E os principais concorrentes continuavam naquele mesmo modelo de corretagem. A gente já estava no shopping de investimentos, a gente já queria ser maior que o Itaú e a galera continuava brigando pelos clientes de bolsa da mesma forma que faziam há 10 anos atrás. Isso foi quando a gente se tornou corretora número 1 da bolsa. Estou esperando champanhe na galera. Então acho que esse momento eu sempre tentava fazer isso, comemorar com as pessoas e fazer com que as pessoas se sentissem parte daquilo que a gente estava vivendo, se sentissem parte do nosso sonho. Outro aprendizado muito importante, risco. Qual foi sempre a nossa filosofia? Tomar risco sim, mas com estoque curto. Então essa regra feio festa aí que o pessoal usa, a gente chamava estoque curto. Tomar risco sim, mas com estoque curto. O que significa isso? Muita racionalidade, muito pouco amor. Ninguém pode se apaixonar por projeto, se apaixonar por área. Racionalidade. Quero medir retorno de tudo. Está entregando? Acelera. Não está entregando, meu amigo, não te apaixona. Vamos fazer outra coisa. 2012, 2 anos depois, entra outro fundo de private equity, a General Atlantic, um dos maiores fundos de private equity do mundo, a valuation já de 1,23 bilhões de reais. Era muito smart money aquilo, a gente acreditava que esses caras podiam nos levar para o IPO, que foi o que quase aconteceu. Modelo de negócio, shopping financeiro desce na rede, a gente vira uma máquina de vender produtos, a gente tinha 300 escritórios no Brasil, o que a gente botava de produto para vender, começou a vender, e o modelo de escala que a gente tentava convencer as pessoas lá atrás, começou a funcionar. De 2010 para 2012, a gente já estava captando 10 vezes mais dinheiro do que a gente captava antes, e a gente começou nossas operações internacionais. A gente abriu o primeiro escritório em Nova York e um ano depois a gente foi abrir o escritório de Miami. Como eu disse para vocês, naquele momento todo mundo compartilhava do mesmo sonho. A gente fez uma campanha chamada Acorda Brasil, exatamente copiar e colar do que aconteceu nos Estados Unidos, onde a gente queria convencer as pessoas de que elas estavam sendo muito enganadas nos bancos, que elas perdiam dinheiro ao investir nos bancos. A partir de 2014 a gente começou a entender que mais receita não pode significar mais custo, a gente tem que ser mais eficiente. Então começamos a Falcone, tudo aquilo que vocês viram ontem na palestra do Eduardo, eficiência. A gente mudou o escritório para São Paulo, tinha 1000 pessoas que trabalhavam no Rio, a gente mudou para São Paulo com 500, a gente reduziu pela metade a empresa só na mudança, enxugando. A gente descobriu a importância da tecnologia. Eu vim aqui para o Vale pela primeira vez, foi em 2014, a gente fez uma parceria com uma empresa de Charlotte, chamada Red Ventures, aqui nos Estados Unidos, que nos introduziu com muita força ao mundo digital, aquisição digital. Lembra que a gente não era uma empresa digital, a gente fazia um curso, então nada digital. Então a gente começou a se digitalizar a partir daqui. A gente tinha comprado o Infomoney em 2010, o Infomoney vinha crescendo e passou a ser uma fonte fantástica para aquisição de novos clientes. A gente fez uma parceria com a Bloomberg, nesse momento já estava 10 vezes maior do que quando a gente tinha comprado o Infomoney. E o mais chocante nesse momento, a gente não era mais uma startup. Isso pode ser bom pra caramba porque a empresa cresceu, cara. Pô, já fez rodada com a DA, valuation de mais de R$1 bilhão. Pode ser muito bom, mas também é muito ruim. Tudo que eu aprendi aqui no Vale, Red Ventures, Infomoney, a gente já não conseguia mais implantar. Empresa gigante. Pô, quer mexer aqui? Pô, tem uma fila de 200 projetos. Se alterar um sistema aqui, impacta nesse. Leva 1, 2, 3 anos para fazer os movimentos. Então, é isso que acontece com qualquer empresa e essas são as oportunidades que são geradas no mercado. Se a gente quisesse ter tecnologia rápido, a gente ia comprar, a gente comprou a Clear, foi uma oportunidade que apareceu, que era uma corretora super tecnológica. E a gente aprendeu que aquele evento Acorda Brasil não deu certo porque tudo que a gente tinha construído até então, mais um aprendizado, a gente não tinha pesquisado.
A gente não tinha perguntado para o cliente se ele gostava, se ele não gostava. Quando ele vinha, quando a gente oferecia qual era a reação dele, a gente não sabia. A gente ia tocando. Pela primeira vez a gente perguntou para o cliente, putz, realmente tinha muita oportunidade para melhorar. Então, o aprendizado aqui foi de que realmente a gente precisa conversar com o cliente, ter o feedback. E pela primeira vez, quase 10 anos depois, a gente foi fazer uma pesquisa de satisfação e foi entender o que o cliente gostava e o que o cliente não gostava. 2015, 2016, tem eficiência de custos, tem um modelo de negócio, foi escalando no online, começou a funcionar online, fomos para a mídia de verdade pela primeira vez. Então vocês devem ter visto propaganda na televisão, mais investimento grande, de alguns milhões, alguns bons milhões, algumas dezenas de milhões em mídia, e começa a consolidar o mercado, começa a comprar alguns concorrentes que sobraram e que tinham alguma oportunidade. Virou um gigante. 16 anos depois, não foi 1, não foi 2, não foi 5, foram 16 anos depois, como eu disse para vocês, o Itaú compra 49% da empresa, um valuation de 12 bilhões. Lembra que a gente sonhava em ser a maior corretora, depois a gente sonhava em valer R$1 bilhão, depois a gente sonhava em ser maior que o Itaú. E quem está lá hoje acredita que o Itaú não vai conseguir comprar outra parte depois, porque vai ficar caro demais e eles não vão conseguir. 5 lições finais, pessoal. Resiliência. Não foi 1, não foram 5, não foram 10, foram 16 anos. Errou pra caramba, podia ter equilibrado, foi, voltou. Não adianta, pessoal. É persistência. Segundo, empresa em primeiro lugar sempre, cara. Mais razão e menos coração. Teve sócio que teve que mandar embora a esposa, teve sócio que teve que tirar da sociedade a esposa. Quando tu começa a empresa, ela fica muito familiar. Em uma hora tu tem que profissionalizar, tu tem que esquecer o coração e tu tem que sempre fazer o que é melhor para a empresa. Então, esse é um baita de um desafio, é muito difícil. O maior desafio do empreendedor é colocar sempre a empresa em primeiro lugar, porque nós somos seres humanos e a nossa tendência é sempre usar uma parte do coração para tomar decisão. Meritocracia mais partnership. Essencial, as pessoas têm que sentar do mesmo lado da mesa. Arrisque sim, tem que dar liberdade, já se falou aqui 2 dias sobre isso, mas com stop curto. Tenta um pouquinho, não deu, sai fora, não se apaixona. Racionalidade. E por fim, sonho grande, mas não adianta tu ter um sonho grande, putz, eu quero ser maior que o Itaú. Cara, põe todo mundo, junta a empresa inteira, as 1000 pessoas, sobe lá todo santo mês, a gente vai ser maior que o Itaú, vocês vão ter orgulho disso, vocês vão contar para os filhos de vocês, nós vamos ser maior que o Itaú. Então tu tem que envolver, as pessoas têm que ter o mesmo sonho que tu. Muito obrigado.